Olá pessoal, eu sou a professora Camila e neste vídeo faremos a correção das atividades de matemática da semana 6 do PET volume 2 do segundo ano do ensino médio. Essa semana deu continuidade aos estudos de análise combinatória, abordando seus tipos de agrupamento como permutação, arranjo e combinação. Então, vamos à atividade número 1. Em um restaurante, 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Para esse exercício, podemos usar a técnica dos tracinhos. Temos 3 escolhas: prato principal, bebida e sobremesa. Agora definimos as possibilidades para cada escolha, sendo 3 opções para prato principal, 4 para bebidas e 2 para sobremesas. Usando o princípio multiplicativo, teremos 3 vezes 4 vezes 2, totalizando 24 maneiras distintas ou diferentes para montar o almoço. Atividade 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, arranjo ou combinação, e depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Para responder esse exercício, temos que entender as diferenças entre os 3 tipos de agrupamentos. O primeiro deles é a permutação, que consiste em permutar, ou seja, trocar a ordem dos elementos. É o que fazemos em anagramas, onde pegamos uma palavra e trocamos ou embaralhamos as letras desta palavra para formar uma nova palavra. Quando fazemos isso, temos que a quantidade de posições, espaços a se preencher, é a mesma quantidade de elementos. Nos outros 2 tipos de agrupamentos, o número de elementos é maior que a quantidade de posições. O que difere o arranjo da combinação é a importância da ordem dos elementos, onde para o arranjo a ordem importa e para a combinação a ordem não importa. Consideramos que a ordem importa quando trocamos de posições 2 elementos, criando um novo resultado, um resultado diferente. Por exemplo, se queremos formar um número de 2 algarismos, e um destes números é o 12. Para saber se a ordem de posição desses algarismos importa, eu vou trocar o 1 e o 2 de posição, formando agora o número 21. Note que 21 é um novo número de 2 algarismos. Portanto, a ordem importa quando queremos formar números, pois a posição do número atribui valor diferente para ele. Sendo assim, utilizamos arranjo para resolver esse tipo de problema. E quando a ordem não importa, não produz 2 resultados diferentes, utilizamos a combinação. Agora vamos analisar as situações dadas no exercício. Eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Temos 10 pessoas para escolher um presidente e um vice. Se for escolhido Ana para presidente e Carlos para vice, e se trocarmos de posição, teremos uma combinação diferente, porque Carlos seria presidente e Ana vice, ou seja, a ordem importa porque temos cargos diferentes. Logo, no primeiro caso, temos um arranjo. Escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Neste caso, dos 30 funcionários, será escolhido 2, sem importância de posição, pois se Ana e Carlos vão representar a empresa, trocamos a ordem e ainda teremos que Carlos e Ana representarão a empresa. Se a ordem não importa, temos uma combinação. Formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Temos 8 algarismos para formar uma senha de 6 dígitos sem repetição. Não podemos usar a permutação. Agora temos que analisar se a ordem importa. Se mudarmos a posição de um dígito, estaremos criando uma senha diferente.
Assim, a ordem importa e temos um problema de arranjo. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se vamos formar combinações com esse dígito, temos que a quantidade de elementos é igual à quantidade de posição. Portanto, usamos a permutação. Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Vamos colocar os 6 livros na prateleira. Temos que a ordem não importa, mas temos 6 posições para colocar 6 livros. Logo, temos uma permutação. Sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Vamos sortear 3 pessoas sem distinção de posição, ou seja, a ordem do sorteio não importa. Logo, temos uma combinação. Portanto, temos que as classificações ficaram 2, 3, 2, 1, 1, 3. Letra E. Atividade 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? O número de elementos é maior que o número de posições. Como se trata de formar números, a ordem importa. Então, se trata de um problema de arranjo simples. Temos um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Isso será igual a 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Abrimos o 6 fatorial até 3 fatorial, porque dessa forma podemos simplificar os fatoriais e teremos 6 vezes 5 vezes 4. Logo, temos 120 números possíveis. Em exercícios de arranjo simples, podem ser resolvidos também com os tracinhos. Neste caso, queremos formar um número de 3 dígitos. Para a primeira escolha, temos 6 opções, para a segunda, temos 5 e para a terceira, temos 4. Ao multiplicarmos, teremos as 120 possibilidades. Então, eu posso resolver problemas de arranjo simples pela fórmula ou por a técnica de tracinho. Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Um arranjo de 6 elementos tomados de 4 a 4 é igual a 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Então, temos 6 fatorial sobre 2, abrindo 6 fatorial até 2 fatorial e simplificando, temos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, totalizando em 360 números possíveis. Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos terminados com 5 podemos formar? Neste caso, o último algarismo é fixo, pois tem que terminar em 5. Então, temos uma única possibilidade para essa posição, sobrando 5 possibilidades para a primeira posição. Escolhida a primeira, sobram 4 possibilidades para a segunda e 3 para a terceira. Para resolver esse caso com a fórmula do arranjo, você separa uma possibilidade da restrição de terminar em 5 e calcula o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, pois são os elementos e posições restantes e livres. Logo, teremos 60 do arranjo vezes 1 da restrição, portanto, 60 números possíveis. Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Números ímpares são terminados com um algarismo ímpar. Então, vamos separar as possibilidades da restrição. Dentre os algarismos disponíveis, temos 3 ímpares, sendo eles 1, 3 e 5. Então, para o último algarismo, temos 3 possibilidades. Agora, para os 2 algarismos, temos 5 possibilidades, pois já escolhemos o último. Então, contamos com um elemento a menos e para o segundo, teremos 4 possibilidades. Multiplicando,
teremos 60 possibilidades de números ímpares de 3 algarismos. Letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Temos 6 elementos para preencher 6 posições. No entanto, temos que esses números devem ser divisíveis por 2. Então, quando um número pode ser dito divisível por 2? Somente números pares podem ser divisíveis por 2. Desta forma, o número deve terminar como um múltiplo de 2. Analisando nossos elementos, temos 2, 4 e 6 como algarismos pares. Então, temos 3 possibilidades para ocupar a última posição. Definido a última posição, sobram 5 opções para a primeira, 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta e 1 para a quinta posição, ou simplesmente 5 fatorial, vezes 3 da restrição. 5 fatorial é igual a 120, vezes 3, 360. Atividade 4. Considerando os anagramas da palavra editora, calcule o total de anagramas possíveis. O anagrama consiste em trocar as letras de posições para formar uma nova palavra. Então, temos 7 elementos, que são letras na palavra editora, para 7 posições, sendo um problema de permutação. Logo, basta calcular 7 fatorial, ou usar os tracinhos, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, totalizando em 5.040 anagramas possíveis. Nota que nenhum desses elementos, neste caso, se repete. Temos 7 letras diferentes, então é uma permutação sem repetição. Os anagramas que começam com consoante. Na palavra editora, temos 7 letras, sendo 3 consoantes e 4 vogais. Se o anagrama tem que começar com consoante, temos que escolher primeiro a letra do início. E teremos somente 3 possibilidades para essa escolha, levando em consideração a restrição. Agora sobraram apenas 6 letras para preencher o resto das posições. Se não temos mais nenhuma restrição e a quantidade de elementos é igual à quantidade de posições, basta calcular o fatorial da sobra, ou seja, 6 fatorial vezes 3, totalizando 720 vezes 3, 2.160 anagramas possíveis. Letra C. Os anagramas que possuem as letras D, O e R sempre juntas nesta ordem. A restrição aqui é que, além de ter as palavras D, O e R juntas, elas sempre têm que estar nessa ordem, formando a sílaba dor. Nesse caso, consideramos que as 3 letras são uma única, reduzindo assim as possibilidades para 5. Desta forma, calculamos 5 fatorial, totalizando em 120 anagramas nesta condição. Letra D. Os anagramas que terminam com as letras T, E, D juntas em qualquer ordem. Diferente do exercício anterior, este pede 3 letras juntas, mas a ordem não importa. Lembrando, pessoal, que aqui não se trata de um problema de combinação, pois a ordem não importa entre essas 3 letras, mas importa na formação geral do anagrama, pois se eu trocar uma letra de lugar, eu estarei formando um anagrama diferente. Voltando, teremos 7 posições, mas 3 delas estão restritas a 3 letras, T, E e D, que podem estar em qualquer ordem. Então, temos aqui 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Para o restante da palavra, não temos restrição, então teremos 5 fatorial. Mas, professora, sobraram apenas 4 letras. Sim, mas essa permutação do início pode estar em qualquer posição da palavra, sendo então uma possibilidade além das 4 letras restantes. Logo, teremos 5 fatorial, que é igual a 120 vezes 3 fatorial. Como 3 fatorial é igual a 6, 120 vezes 6, teremos 720 anagramas possíveis. Atividade 5. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro
foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolha dos times dos jogos de abertura podem ser calculadas através de... Primeiro, vamos analisar como será feita a escolha do Grupo A. Dos 12 times do torneio, serão sorteados 4 times para compor o grupo. Então, temos que a ordem da escolha não importa, pois se eu escolher os times azul e verde ou verde e azul, não muda nada, pois ambos os times ainda farão parte do Grupo A. Quando a ordem não importa, temos uma combinação. Agora, vamos analisar a escolha do jogo de abertura, onde serão escolhidos 2 times, sendo o primeiro time dono do campo onde o jogo ocorrerá e o segundo visitante. Logo, a ordem de escolha afeta o local do jogo, pois se sortearmos primeiro o time azul e depois o verde, o jogo ocorrerá no campo azul. Mas se sortearmos verde e azul, o jogo ocorrerá no campo verde. Se a ordem importa, temos uma situação-problema de arranjo. Logo, a alternativa correta é uma combinação e um arranjo, respectivamente. Atividade 6. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de igual formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo sua numeração, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por: vão ser formados trens com uma locomotiva e 12 vagões numerados de 1 a 12, sendo 4 vermelhos, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos. Então, pensando primeiro nas combinações por cores, com os vagões vermelhos, teremos uma combinação de 12 elementos, dos quais 4 serão escolhidos para ser pintados de vermelho. Depois, deve-se escolher quais vagões serão pintados de azuis. Sobraram, então, apenas 8 vagões, do qual escolhemos 3 para ser azul. Ou seja, teremos uma combinação de 8 elementos tomados 3. Sobrando 5 elementos, do quais serão tomados 3 para ser pintados de verde. E, por fim, sobram 2 elementos para serem escolhidos 2 para ser pintados de amarelo. Portanto, temos que as combinações de montagem do trem resultam da multiplicação das combinações de montagem de cor, sendo expressa por combinação de 12 tomado a 4, vezes combinação de 8 tomado 3, vezes combinação de 5 tomado 3, vezes combinação de 2 tomado 2. Bom, estes foram os exercícios da semana 6, e com eles encerramos o PET volume 2. Bons estudos e nos vemos no próximo.